Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar sobre como gerenciar todo o processo de recolocação para que a gente saiba se está executando todas as atividades corretamente, né? Se a gente está esquecendo nenhuma etapa importante desse processo e também para que a gente consiga fazer o acompanhamento dos processos seletivos que a gente está participando. Isso é importante para que a gente possa aprender a cada novo processo seletivo que a gente participa e assim melhorando continuamente, percebe? Se tu passar por um processo seletivo, identificar um problema que você teve ali, de repente, numa resposta numa entrevista, no próximo processo seletivo você melhorar aquilo, identificar talvez um próximo erro que você cometeu, e assim sucessivamente, você percebe que você vai melhorando a cada processo seletivo, e aí é natural, depois de 3, no máximo 4 processos seletivos, você ter um baita desempenho, né? Obviamente, você vê os vídeos do canal aqui, provavelmente no primeiro processo seletivo tu já vai ter um desempenho excepcional, mas a ideia aqui é tu fazer todo esse acompanhamento da tua recolocação como um todo, tá? Para que tu tenha o melhor desempenho possível. Para fazer isso, vamos olhar aqui, ó, numa ferramenta que eu construí há bastante tempo atrás, que é um Canvas para recolocação profissional. O Canvas nada mais é do que uma ferramenta visual para que tu possa ir documentando cada um dos itens ali dentro dos quadros, tá? Esse Canva tu pode fazer de diversas formas, ou imprimir numa A4 e escrevendo nos quadrantes, ou de repente você pode imprimir ele ou desenhar ele de forma bem grande numa parede para que você possa ir colando e retirando post-its. A ideia do Canva é que ele seja um documento vivo mesmo, para que você vá atualizando ao longo do tempo, incluindo, retirando ou atualizando informações, tá? Então vamos pensar num processo de recolocação desde o primeiro momento, tá? De repente você decidiu que quer um novo emprego, ou de repente você decidiu que quer fazer uma transição de carreira e você não deu nenhum passo ainda. Aí essa ideia é a gente começar a olhar para esse Canva para fazer todo o controle desse processo de recolocação. Primeiro eu quero que tu entenda como é que funciona esse Canva, tá? Ele tem um conjunto de quadrantes aqui, que é os conjuntos de preparação para o processo, para as candidaturas, né? Para as vagas, enfim. E a gente tem um conjunto de quadrantes aqui que eles servem para acompanhamento dos processos seletivos. Entendido isso, você vai ver que é um pouco mais fácil de preencher do que você está imaginando. No primeiro quadrante aqui que a gente tem, percebe que a gente tem o perfil profissional. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, né, antes de começar uma jornada de recolocação é lembrar e documentar o nosso perfil, tá? Então aqui é importante às vezes fazer algumas análises, levantar, por exemplo, as tuas histórias ou experiências profissionais, né? Eu sempre sugiro para os meus clientes fazer um diário de histórias. Que tipo de diário de histórias? Você põe, por exemplo, uma história na qual você escreve, na realidade, uma história, pode ter sido nas tuas experiências acadêmicas, na faculdade, na escola, ou mesmo no teu ambiente de trabalho, tá? Uma história, por exemplo, que mostra que você tem capacidade de liderança. Uma história que prova que você tem capacidade de construir relacionamento com as pessoas. Uma história que demonstre que você tem uma habilidade de organização. Uma história que demonstre que você tem capacidade de negociação. A ideia aqui, percebe, é você ir documentando uma série de competências e ir buscando histórias no teu passado que comprovem que você teve essas competências. Isso é importante para tu começar a preparar o teu cérebro para as próximas etapas do processo seletivo, além de fazer uma grande revisão de toda a tua jornada de carreira. Isso é importante, por quê? Porque naturalmente tu vai precisar dessas informações para construir o teu perfil, seja o currículo, o LinkedIn, uma carta de apresentação ou qualquer outra documento aí que tu precise para participar do processo seletivo. Geralmente esses 3 são mais do que suficientes, tá? Então aqui, percebe, é um conjunto de análises e de atividades e documentos que você tem que construir para preparar todo o cenário para começar a se candidatar, tá? Além disso, é importante você fazer uma análise de qual é o seu real objetivo, né? Antes de procurar as vagas, é importante a gente ter esse entendimento. Qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar? Essas empresas, elas têm determinados valores, por exemplo, eu não quero trabalhar em startups porque são empresas que as pessoas fazem de tudo e eu quero uma empresa que seja mais organizada. De repente, eu quero uma empresa com
mais tempo de vida no mercado, ou eu quero só trabalhar em multinacionais. É legal ter essa definição, né? Qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar? Além disso, qual que é o modelo de trabalho, né? O que você prefere? De repente você quer trabalhar como PJ, você quer trabalhar como CLT? Qual que são as suas expectativas? Você prefere um trabalho remoto? Prefere um trabalho híbrido? Quais são suas expectativas em relação a essa vaga? E também quais são os cargos, de repente, que você deseja buscar, né? Qual que é o cargo, a função que você quer exercer? Então aqui a ideia é a gente definir claramente quais são esses objetivos, para que a gente foque só neles na hora de fazer a candidatura. Na parte de recursos, o que a gente tem que pensar aqui? Quais são os recursos externos e externos que a gente precisa para começar a se candidatar? Então vamos imaginar de repente que você quer estar começando sua carreira, você quer ir trabalhar numa multinacional, de repente, às vezes numa empresa de serviços financeiros que tem um dress code super rígido, e você é uma pessoa que, putz, é muito nova, ainda não tem esse tipo de roupa no seu armário, então você já sabe que você vai ter que se virar nos 30 ali para conseguir arrumar uma roupa que adeque ao dress code da empresa e assim você possa participar e ter um bom desempenho no processo seletivo. Esse é um exemplo, né, de fator externo aqui, de recurso externo que tu precise para ter um bom desempenho aí e consiga se candidatar para as vagas. De repente, eu preciso também de uma webcam, porque parte dos processos seletivos vão ser feitas de forma remota e, putz, a minha webcam está estragada e eu tenho que comprar ela, percebe? Então aqui tudo isso vai ser parte dos recursos externos. Mas é importante também você mapear quais são os recursos internos que são importantes para tu ter um bom desempenho no processo seletivo. De repente você tem muita ansiedade, né? A ansiedade sempre invade durante o processo seletivo e te atrapalha de alguma forma, seja te bloqueando ou seja te atrapalhando a ter um bom desempenho na entrevista de emprego, que outros recursos internos podem te faltar? Comprometimento para estar lá dia sim, dia não, procurando as vagas e se candidatando, de repente te falta, além dessa disciplina, pode te faltar motivação ou de repente pode te faltar mais controle emocional, né? Às vezes, dependendo do tipo de entrevista, tu começa a se irritar, então é importante pensar sobre esses recursos internos, não só pensar e escrever eles, mas criar planos de ação para que você resolva essas questões, tá? Esses recursos. E no final aqui é importante a gente escrever na parte de veículos quais vão ser os meios que eu vou encontrar as vagas. Então, eu vou utilizar a parte de vagas, né, aquela aba de vagas do LinkedIn. Eu vou usar, de repente, o site da GUP. Eu vou buscar as vagas, na realidade, através do meu próprio network. Vou conversar com familiares, vou conversar com ex-colegas de trabalho, vou fazer algumas reuniões aí, de repente, com ex-líderes que eu tive. Então aqui é importante você documentar também quais vão ser esses meios que você vai buscar essas oportunidades. Lembra que assim, para buscar oportunidade ou criar oportunidades de emprego, existem diversos meios, né? Existem os sites, existem, por exemplo, se você está procurando às vezes uma vaga mais operacional, tu vai perceber que na tua cidade deve ter algum centro ali que disponibiliza as vagas da tua cidade, geralmente chama PAT, né? É um centro ali que eles consolidam as principais vagas operacionais ali da empresa, aí o pessoal às vezes ajuda a construir currículo, enfim. Além disso, né, tem N outras formas de encontrar oportunidades, seja em grupos de Facebook, grupos do LinkedIn, e como eu te falei, construção de network, participar de eventos, às vezes participar de feiras de emprego, enfim, tem N situações aí que podem gerar essas oportunidades de emprego. Mapeado tudo isso, percebe que é toda uma jornada que tu está construindo, né? Para conseguir se candidatar e ter tudo adequado, desde o teu currículo, a tua preparação ali, seja a tua preparação da roupa, a preparação da tua comunicação, entendendo quais são os tipos de vagas que tu quer realmente, qual o tipo de modelo que tu quer e quais são os canais que tu vai buscar isso.
feito tudo isso, a forma como você vai buscar as vagas já vai estar pronta, né? Já tem tudo isso documentado, aí é só começar a procurar as vagas mesmo. E a ideia desse quadrante aqui é você começar a planilhar essas vagas, a escrever quais são as vagas que tu tem se candidatado. Por que isso? Porque é muito comum a gente começar a se candidatar para as vagas e na primeira semana ter um puta pico de energia. A gente vai e se candidata para 50 vagas. E aí, conforme vai passando as semanas, a gente vai meio que desanimando, porque a resposta não é imediata do processo de recolocação. Às vezes é natural tu se candidatar para uma porrada de vaga e isso aqui demorar, por exemplo, 4 semanas sem tu ter nenhum retorno. É natural isso acontecer, não é tão difícil assim, porque faz parte da característica do processo seletivo. Às vezes o recrutador abre uma vaga e ele define ali um período de semanas onde ele só vai captar currículo, ele nem está dando feedback para ninguém, nem está olhando o currículo. Só depois de algumas semanas que ele começa a analisar os currículos para aí sim começar a selecionar o pessoal. Então é natural às vezes se candidatar para algumas vagas e não ter uma resposta imediata, né? Ter uma resposta que vai demorar algumas semanas aí. E se tu vai documentando todas as vagas que tu está se candidatando, tu consegue ter consciência como está o teu ritmo de candidatura. Eu sempre falo, pessoal, se candidata para pelo menos aí umas 25 vagas por semana, que é um número bem legal já para que tu tenha uma resposta. Ah, Alan, mas porra, 25 vagas na semana é muita vaga, não tem vaga. Confia em mim que tem. Dá uma olhada nos meus vídeos aqui, principalmente os relacionados à busca de oportunidades, que se tu usar as ferramentas certas, tu vai perceber que tem bastante vaga. Lembra que hoje não existe só o trabalho presencial. Tem muita vaga que é remota. E isso amplia muito a quantidade de vagas que tu pode se candidatar, tá? Então, sem muito mimimi aí, porque dá para fazer. Uma vez que você tem essas vagas, o que vai acontecer, né? Uma coisa é que, caso o teu currículo esteja adequado e caso você esteja se candidatando para as vagas, você vai começar a ser convidado para os processos seletivos, né? E aí você vai ter os agendamentos aqui das entrevistas, os agendamentos das dinâmicas de grupo ou qualquer outra fase do processo seletivo, e aí é legal usar esse quadrante aqui como se fosse realmente um calendário, né? Onde tu vai agendando aqui todas as datas e os compromissos que você tem. Seguindo, uma vez que você passe, por exemplo, por uma entrevista, o ideal é que você faça uma coleta de informações, ou seja, no final da entrevista é sempre interessante perguntar para o recrutador: pô, eu sempre gosto de aprender. O que você achou do meu desempenho na entrevista? Você tem agora um conselho para mim, né? Você acha que existe algum ponto de melhoria na minha comunicação, de repente? Muitos candidatos não fazem esse tipo de pergunta no final da entrevista e ficam sem informação. Então aqui o ideal é que você colete feedbacks, seja pelo seu referencial interno, ou seja, você vai fazer uma autoanálise do teu desempenho no processo seletivo, escrever os pontos que você acha que tem de melhoria, ou você vai também fazer essa análise pelo referencial externo. Quem é o referencial externo? Qualquer pessoa de fora que está te dando um feedback. Mas importante, peça feedback. E o ideal é que você peça feedback no momento que você está presencialmente com o recrutador, porque se você fez a entrevista, saiu da entrevista, e de repente, vou pedir o feedback amanhã pelo WhatsApp. Putz, é muito mais difícil do cara responder. Pior ainda, é muito mais difícil ele lembrar quem é você. Agora, se você pega no momento certo ali, enquanto ainda está quente, né, onde você acabou de fazer a entrevista e você pergunta qual foi o seu desempenho, a probabilidade de ele te dar alguma resposta útil é muito maior, tá? E a partir desse feedback que tu coletou, aí tu escreve aqui quais foram os teus aprendizados até o momento, para que você melhore o seu desempenho, tá? Então, por toda essa jornada que eu fiz aqui, percebi que eu fui chamado para algumas poucas vagas, muitas vagas que eu me candidatei, eu não fui chamado, então eu acho que é hora de atualizar meu currículo. Faltou às vezes uma descrição no meu currículo. Eu tenho domínio de uma ferramenta que todas as vagas estão pedindo e eu percebi que não está no meu currículo, então já vai lá e atualiza, tá? Percebe que a ideia desse Canva aqui é você ir documentando tudo e aqui no miolo fica o quê? Vai ficar
todas as ações que tu precisa fazer durante todo o processo. Aqui tu vai fazendo mais ou menos um controle de atividades e pendências que você tem, né, no seu processo seletivo. Então, de repente, percebi que aqui eu tenho que melhorar o meu currículo. Então, você já põe aqui nas suas atividades, melhorar o currículo. Eu percebi também que eu vou precisar, de repente, preparar uma apresentação em vídeo. Aí você já vem aqui e coloca a sua atividade de preparar o seu vídeo aí de apresentação. Então a ideia dessa ferramenta, percebe, ela parece meio confusa no início, mas ela é super simples. É só você ir preenchendo os quadrantes para que você vá documentando todos os passos. O problema da recolocação qual que é? A gente faz isso, mas a gente faz isso de cabeça, né? A gente passa por todas essas etapas de cabeça. E é óbvio, se a gente deixa para o nosso cérebro controlar tudo isso, a gente vai esquecer alguma etapa. A gente vai fazer o básico, montar o currículo, montar o LinkedIn, começar a se candidatar para as vagas, mas percebe, já pulei uma porrada de etapa aqui. Eu já não mapeei quais eram meus reais objetivos, qual tipo de vaga que eu tenho que realmente filtrar, eu já não reparei aqui quais são os recursos que eu preciso, então de repente, putz, eu vou ser chamado para uma entrevista e eu não vou ter a roupa para participar, então eu vou ter que sair correndo no dia para comprar uma roupa para à tarde participar da entrevista. Então percebe que olhar para cada um desses quadrantes já te prepara antecipadamente de deixar pronto para cada etapa, né? A mesma coisa ali, também nos quadrantes de acompanhamento aqui, você consegue perceber que, putz, quando você controla todas as vagas que você está se candidatando, fica muito mais fácil entender, né? E, inclusive, até às vezes, se tu quiser fazer, de repente, um batimento entre as vagas que você está se candidatando com o que está no teu currículo e no teu perfil, fica muito mais fácil, porque tu está documentando ali qual que é o link do anúncio da vaga, qual que é o anúncio da vaga, e se de repente você quiser saber por que que nenhuma dessas vagas te chamou até agora, provavelmente é porque tem algum problema no teu currículo, ou está se candidatando para vagas erradas, ou o teu currículo não está batendo com o que a vaga pede. Tá? Então é importante você avaliar, porque às vezes acontece isso. Você está se candidatando para a vaga certa, só que o teu currículo está mal escrito. E aí o recrutador não consegue ver alinhamento entre a vaga e o teu currículo. Então é importante você fazer essas análises, percebe? Então, esse documento ele acaba sendo bem útil, tá? Óbvio, tudo na vida dá trabalho. Essa é uma ferramenta para facilitar o teu processo de recolocação e garantir que tu está gerenciando todas as etapas, tá? Principalmente essas etapas de coleta de feedback e aprendizado para o próximo processo seletivo, que ninguém faz isso. É impressionante. Todo mundo taca o processo seletivo como se fosse conquistar a vaga de imediato. E às vezes isso não acontece. Às vezes você precisa melhorar a sua comunicação, às vezes você precisa melhorar alguma etapa do seu discurso, das histórias que você conta na entrevista. E você só vai conseguir identificar quais são esses pontos de melhoria se você fizer uma análise e se pedir feedback. Senão você vai ficar batendo cabeça até chegar uma hora e falar, eu vou chamar o Alan lá para fazer uma consultoria para ver se ele identifica onde é que está o problema, porque eu não estou conseguindo saber. Tá? Então, por favor, aproveite esse Canva, né? Imprima ele, preencha. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para que você possa consultar, se quiser imprimir ou se quiser de repente fazer a sua versão gigante aí do Canva para colocar na sua parede, usar os post-its para preencher ele, fica à vontade. O mais importante é que você utilize essa ideia para controlar o teu processo seletivo e garantir que todas as etapas estão sendo executadas. Tá bom, gente? Espero que você tenha aproveitado o vídeo. Aproveita, curte, compartilhe, comenta aqui nesse vídeo para impulsionar o meu canal e assim você receber outras notificações, enfim, outros vídeos que possam te ajudar nessa tua jornada para a conquista do novo emprego. Tá bom? Se tiver qualquer dúvida também, comenta abaixo que vai ser um prazer te ajudar, te responder e te orientar como fazer cada etapa do processo. Um grande abraço e até a próxima.